Boa noite, bem-vindos ao mais um À Conversa desta semana. Connosco temos o Sr. Comandante Bruno Gonçalves Neves. O Sr. Comandante é oficial da Marinha Portuguesa, com o posto de Capitão-Tenente da classe de Serviço Técnico. Especialista em História, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestre em História da Expansão e Descobrimentos Portugueses pela mesma instituição. Desempenhou funções no Museu da Marinha entre 1999 e 2021, como chefe do Serviço de Investigação, no âmbito das quais desenvolveu diversos trabalhos de investigação em História Marítima Portuguesa, Museologia e Serviços Educativos. Atualmente exerce as funções de professor da História Naval na Escola Naval, sendo membro correspondente da Academia de Marinha e investigador do SINAV, o Centro de Investigação Naval da Marinha Portuguesa. Autor de diversos trabalhos de investigação e de comunicação em colóquios e encontros de história marítima e museologia, bem como acerca da história da aviação naval. Muito bem, Sr. Comandante, se quiser começar, está à vontade. Muito obrigado. Bom, antes de mais, cumpre-me agradecer também o convite que foi feito para estar aqui hoje convosco a falar de um tema que tem sido o meu objeto de estudo nos últimos anos e que é também uma matéria que costumo lecionar aqui na Escola Naval aos meus alunos. E, portanto, agradecer novamente o convite da International History Students and Historians Group. Creio que disse bem o nome deste grupo, e é um gosto estar aqui convosco hoje para falar sobre este tema. E o tema que trago hoje, e talvez vou partilhar aqui uma apresentação que preparei para ajudar a dar aqui algum ritmo e para que possam seguir também. E agora sim, portanto, o tema que irei abordar hoje convosco é a história ou o papel da Marinha Portuguesa ao longo do século XVIII enquanto instrumento militar naval na estratégia nacional da coroa portuguesa. Ou seja, de que forma é que o poder naval português teve capacidade para, de certa forma, influenciar as relações de poder e ajudar a concretizar os objetivos da coroa portuguesa. E quando nós falamos em poder naval, habitualmente muitos autores seguem ainda um modelo clássico, aquele que foi começado ou iniciado pelo almirante Alfred Mahan, no final do século XIX, em que é este modelo clássico segundo o qual, apresentado na sua obra The Influence of Sea Power Upon History, portanto, como dizia, no final do século XIX, o almirante Mahan faz um estudo instrumental da Royal Navy, da história da Royal Navy. Eu digo instrumental porque ele pretendia, com este estudo, não tinha uma preocupação propriamente historiográfica, não era um historiador que estava a fazer a história da Royal Navy, ele queria demonstrar a relevância que as marinhas tinham para a constituição dos grandes poderes hegemónicos, os grandes poderes globais. E, de acordo com este modelo esboçado pelo almirante Mahan e seguido pelos autores que se seguiram, o poder naval, ou seja, o instrumento militar naval, as marinhas, serviam, e a sua projeção e aplicação serviam para obter o poder marítimo, ou seja, o controle das rotas de comércio, das rotas de navegação, do comércio mundial, e obtido o controle desse mesmo comércio mundial, então poderiam os Estados, as coroas, os atores políticos afirmarem-se como poderes globais. Desta forma, o exercício do poder naval insere-se numa estratégia para a obtenção de um poder global. E aqueles que não tinham capacidade de o fazer, ou seja, que não teriam a capacidade de se tornar poder global, não poderiam ou dificilmente poderiam ser considerados como poderes navais ou capazes de o exercer.
Quer isto dizer o quê? Que se olharmos para a nossa história marítima, nós vimos que Portugal foi um poder global, podemos afirmar, como um poder global no século XVI, em que os seus meios navais permitiram o domínio das rotas de navegação e o estabelecimento do império comercial marítimo à escala global para a época. Mas então, se olharmos para o século XVIII, isso significa que Portugal não foi um poder global, esse poder global era a Inglaterra, e com disputas, como iremos ver. Então, que papel é que teria o instrumento militar naval, a Marinha Portuguesa, nestes objetivos, nesta estratégia nacional? E de que forma é que pode ser visto esse emprego? Se seguirmos o modelo tradicional clássico, então não poderíamos afirmar que Portugal não teria capacidade de exercer qualquer tipo de poder ao poder naval, porque sabemos que não tinha essa capacidade global também. Isto significa que, e como foi avançado pelo professor José Telo, há que encontrar uma nova definição de poder naval, nomeadamente uma que distinga os poderes globais dos poderes regionais, ou seja, o poder naval não é apenas um exercício para só obter um poder global, é também uma projeção para só obter um poder regional, um poder limitado, mas essencial para a estratégia de um Estado, de um ator. Refere o professor José Tel, que é, e cito aqui, que é a fronteira entre a força naval como componente de uma estratégia global e a força naval inserida em preocupações estratégicas de outra ordem, mais limitada em termos geográficos, mas não menos complexa. E também o professor Contente Domingos refere que, para além desta questão da restrição ou da limitação geográfica, o poder naval também não é o exercício de um poder permanente, mas, e não tem como fim único a obtenção de um poder hegemónico e global, mas resulta, ou tem como objetivo, a capacidade de influenciar as relações de poder em terra. Desta forma, e para podermos responder a esta questão, de que forma o poder naval marítimo português apoiou a concretização da estratégia nacional neste período, grosso modo, século XVIII, que iremos abordar, eu proponho a adoção e seguindo aqui pouca visão destes dois autores que referi, proponho também utilizarmos aqui um esquema de análise diferente, ou seja, que o poder naval é a projeção de força, ou seja, a utilização do instrumento militar naval, da Marinha, numa região ou ponto estratégico, durante um período de tempo definido, com vista à obtenção dos objetivos estratégicos nacionais, ou seja, com vista então a essa capacidade de influenciar as relações de poder em terra. E vamos ver então, ao longo desta apresentação, de que forma é que e quais os instrumentos utilizados para que esta projeção de força fosse efetuada e quais as regiões que foram consideradas como estratégicas para Portugal durante este período. Mas para percebermos este período também temos que perceber Portugal no contexto desta Europa setecentista, no contexto político e das relações de poder entre os principais atores políticos europeus neste período. E aquilo a que assistimos ao longo de todo o século XVIII, no contexto internacional, é que o mar começa a ter uma importância cada vez mais significativa no sistema de conflitos internacional. Ou seja, aquilo que nós tínhamos assistido no século XVII e anteriores, mas no século XVII, em que vimos com a Guerra dos 30 Anos e toda uma série de outros conflitos na Europa, e muitos destes conflitos foram travados nas fronteiras terrestres do continente europeu, vimos que no século XVIII há uma projeção destes conflitos para outros teatros fora ou extra-europeus. Desde logo com a crise de sucessão espanhola, em 1700, em que, não me vou aqui a querer alongar muito, caracterizar esta crise, mas apenas para referir que
temos aqui duas potências, ou dois alinhamentos na Europa. De um lado, temos potências marítimas como a Inglaterra e a Holanda que apoiam um concorrente ou um candidato ao trono espanhol, em oposição, neste caso, ao arquiduque Carlos da Áustria, por oposição a Filipe d'Anjou, ou Filipe Bourbon, que é o candidato de França e de Espanha e que significava que, subindo este ao trono, as potências continentais europeias, França e Espanha, ficariam unificadas ou estariam no alinhamento capaz de vir a perigar ou a ameaçar as tradicionais potências marítimas, que eram, no caso, a Holanda e a Inglaterra. E quer isto dizer, então, que é no início deste século XVIII em que nós começamos a ver aqui um conjunto de alinhamentos terrestres, entre potências e entre potências marítimas, onde Portugal vai estar no meio. E se Portugal, de início, como uma forma também de salvaguardar as suas fronteiras terrestres perante o seu vizinho espanhol, apoia Filipe, a ascensão ao trono de Filipe, futuro Filipe V, que é neto de Luís XIV de França. O que é certo é que em 1703 a Inglaterra força a que Portugal não apoie este candidato, porque ao fazê-lo estaria a apoiar a causa hispano-francesa e a Inglaterra então ameaçava romper as linhas de navegação de Portugal com os seus territórios ultramarinos e Portugal ficava privado então deste contacto com os seus territórios ultramarinos e com o comércio que tinha com estes mesmos territórios. Quer isto dizer o quê? Que há esta projeção desta conflituosidade, aquilo que se passava, as disputas territoriais, as disputas dinásticas que sucedem na Europa, projetam-se agora para o mar, para os territórios ultramarinos e, nomeadamente, para esta disputa entre as potências marítimas, encabeçada pela Grã-Bretanha, a grande potência marítima do período, e as potências continentais, nomeadamente a França, que, apesar de potência continental, tem vindo desde o final do século XVII e ao longo do século XVIII a tentar projetar-se no mar e a tentar concorrer com esta dominação hegemónica que a Grã-Bretanha exercia no comércio mundial. E, portanto, esta disputa pela influência e hegemonia na Europa é também a disputa pelo controle das rotas marítimas e de comércio. E isso é cada vez mais evidente ao longo do século XVIII. Portugal, neste contexto, ocupa uma posição relevante nas decisões políticas e militares, posição esta eminentemente geográfica, ou seja, nas rotas de navegação aqui na Europa, nomeadamente na ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneo, Portugal tem uma posição privilegiada no controle destas rotas e, portanto, poderá ter aqui um papel de influência sobre quem pretender dominar essas rotas, quer do ponto de vista da sua posição na Península Ibérica, quer também das Ilhas Atlânticas, dos Açores e da Madeira, que eram determinantes para a navegação à vela neste período, mas tem também uma posição geográfica relevante no ultramar, ou seja, e nos seus territórios ultramarinos, o que lhe dá uma relevância global também nesta matéria, porque, como sabemos, desde o século XVI, que o posicionamento português no ultramar faz-se desde o continente sul-americano até ao extremo asiático, e, portanto, não apenas as tradições e o capital adquirido ao longo destes séculos nesses territórios dá uma influência a Portugal como um player bastante relevante nestes territórios. E, portanto, esta posição é relevante não apenas do ponto de vista geográfico aqui na Europa, como também na sua dispersão ultramarina. Portugal tem, ao longo deste século XVIII, também um empenho particular no reconhecimento e paridade nas relações diplomáticas. Isto porque, apesar
de, em 1640, Portugal ter novamente reconquistado a sua independência face à Espanha, com a restauração da independência. O que é certo é que o reconhecimento dessa mesma independência tardou várias décadas até que no espaço internacional Portugal fosse reconhecido como um ator em paridade com as restantes coroas europeias. E, mais uma vez, e aqui neste aspecto também, a Marinha Portuguesa, o instrumento militar naval português, foi determinante também no quadro das relações diplomáticas. Ou seja, a Marinha foi também um instrumento político, foi utilizado como um instrumento político para, no âmbito destas relações, e um exemplo disto é esta ilustração que aqui vos trago, com a Batalha Naval do Cabo de Matapão, em 1617, em que Portugal, em 1616 e 17, envia uma força naval de auxílio a Veneza e aos Estados Papais perante o avanço do Império Otomano para o Ocidente e que faz perigar a própria existência de Veneza e dos Estados Papais. E, portanto, num período em que a França e a Espanha, por razões várias, não acodem ao pedido de auxílio papal, Portugal envia uma força naval e o reconhecimento por parte do Papa faz-se através da elevação da Capela Real à condição de patriarcado, é apenas um dos 3 patriarcados na Igreja Católica no Ocidente, portanto, por isso que temos um cardeal patriarca em Lisboa atualmente, em reconhecimento da gratidão do Papa pelo auxílio português e, portanto, este é um dos exemplos da utilização da Marinha como um instrumento também político no quadro das relações diplomáticas internacionais. Mas, relativamente aos conflitos internos europeus, a coroa portuguesa tenta seguir ou tenta implementar aquilo que o professor Borges Macedo classificou como um distanciamento tático relativamente às tradicionais disputas europeias. Ou seja, evitando tomar partido nessas mesmas disputas, mas o que é certo é que, apesar de tentar manter esse distanciamento, acabou por ser arrastado para muitos destes conflitos, sendo levado a ter de optar pela potência marítima ou pela potência terrestre. E se isto sucedeu durante a crise da sucessão espanhola, logo em 1701, sucedeu novamente durante a Guerra dos Sete Anos, que iniciou em 1756, em que Portugal foi novamente arrastado para o conflito por pressões por parte da potência terrestre, em que se não aderisse ou se não alinhasse pelo lado espanhol e francês, arriscava a invasão, o que acabou por acontecer, como sabemos, pelas guerras, chamada Guerra Fantástica, com as invasões ao território português a partir de 1761-62. Mas dizia eu, se não optasse pela potência terrestre, era invadido, sofria a invasão, a ameaça de invasão do seu território, se não optasse pela potência marítima. Então eram as suas rotas de comércio e de ligação aos territórios ultramarinos que eram ameaçadas. Portanto, este vai ser o dilema que Portugal vai viver ao longo de todo o século XVIII, e tentar obter os instrumentos que lhe permitiam, por um lado, impor este distanciamento tático, por outro, alinhar por um ou por outro poder em função dos seus próprios objetivos e desígnios nacionais também. E para isso, a utilização da Marinha, ou a existência de uma Marinha capaz de garantir estas linhas de ação, era essencial garantir para que isso viesse a ter efeito. Principalmente num século em que é apelidado como, ou num período em que é apelidado como o século do Brasil, ou seja, e é aqui neste século XVIII em que o Atlântico tem uma
relevância essencial, primordial, diria, para os objetivos da coroa. E, portanto, se falávamos a partir daquele modelo, portanto, a projeção de força num espaço específico, este espaço vai ser o Atlântico e, nomeadamente, a ligação ao Atlântico Sul. Isto porque é efetivamente o período apelidado como o século do Brasil, em que o ouro brasileiro permite a independência financeira, portanto, é aquilo que novamente o professor Borges Macedo apelidou do capital estratégico, que permitia esta independência financeira, e ao ter a independência financeira, ou seja, Portugal a ter disponíveis os meios de pagamento para fazer face às importações, à aquisição dos elementos e produtos que necessitava para o seu consumo, não está dependente de empréstimos de terceiros, de outras coroas, de outros agentes comerciais, e desta forma consegue garantir a sua soberania financeira. E isto é muito importante porque assistimos durante este período várias coroas, vários Estados serem arrastados para conflitos pela sua dependência financeira e pelas dependências que tinham, não apenas políticas, mas financeiras também, e dessa forma tinham que se pôr ao lado, ao serviço daqueles que eram os seus financiadores tradicionais. Mais uma vez, ou a potência marítima, a Inglaterra, ou a potência continental, a França. E, portanto, este capital, o ouro brasileiro, permitiu então ser este capital estratégico, permitiu a soberania financeira e, ao fim e ao cabo, a soberania nacional a Portugal durante este período. Mas, para além do ouro brasileiro, eram também as restantes produções brasileiras, nomeadamente o açúcar, que volta a ter uma importância considerável, mas também o cacau e o tabaco e peles e outros produtos e outras manufaturas brasileiras que têm cada vez maior procura nos mercados europeus. Significa isto que, para esta produção brasileira, há também uma maior, em proporção, uma maior procura de mão de obra escravizada africana, e daí que esta ligação África-Brasil, Brasil-Lisboa, Brasil-Metrópole, é vital manter-se para a saúde económica do reino. E para garantir essa ligação eram necessários navios, mas navios não apenas para o transporte de produtos e de mão de obra escravizada, mas navios também para proteger estas frotas que vinham do Brasil para Lisboa. E para proteger do corso europeu, mas também do corso magrebino, como iremos ver já de seguida. Pelo que o controle e segurança destas rotas atlânticas foi crucial para a navegação de e para o Brasil. Este é também o momento em que nós assistimos à criação das companhias de comércio e, portanto, as companhias de comércio pombalinas, e a coroa portuguesa vai atribuir ativos navais, portanto, navios e guarnições para estes navios, para proteger este comércio de particulares. O comércio de particulares, obviamente, tinha todo o interesse para a coroa também. E, portanto, este controle e segurança das rotas atlânticas era um dos principais objetivos, e daí que os navios portugueses da Marinha Portuguesa foram muito utilizados para garantir estas ligações marítimas. A segunda área de atuação, ou de principal atuação da Marinha Portuguesa, também aqui no Atlântico, prende-se com o recrudescimento do corso magrebino, principalmente na segunda metade do século XVIII. Ou seja, se a Batalha de Matapão, que falámos ainda há pouco, foi uma tentativa de parar ou de travar o avanço otomano para o Ocidente, no Mediterrâneo, o que é certo é que a partir da segunda metade do século XVIII, essa influência otomana faz-se de forma indireta através das chamadas regências berberescas, nomeadamente de Tunis e de Argel. E o corso magrebino
toma uma dimensão considerável ao longo de toda esta segunda metade do século XVIII, não apenas como uma ameaça permanente e constante às rotas de comércio, quer dos navios que vinham da América do Sul, quer dos navios que continuavam a vir da Índia também, quer da navegação de e para o Mediterrâneo, mas também uma ameaça às próprias populações ribeirinhas portuguesas, não apenas no Algarve, mas temos vários episódios de navios de Argel que vinham até Lisboa, até Sesimbra, até Peniche, que andavam aqui a ameaçar não apenas a navegação, mas também, como referi, as populações ao litoral, no litoral continental português. E, portanto, fruto desta ameaça é não constituída, mas reativada a chamada Armada do Estreito. Esta havia sido constituída ainda no reinado de Dom Manuel, precisamente para proteger o litoral sul português da ameaça corsária magrebina, mas que depois acabou por ser inativada, sendo reativada no século XVIII, efetivamente, no período em que a ameaça magrebina tomou proporções que, entretanto, haviam sido mitigadas por outras medidas. E, portanto, a criação desta armada do Estreito, ou seja, desta força naval quase permanente, de navios portugueses que patrulhavam não apenas o Estreito, mas faziam cruzeiro também até às ilhas, as ilhas da Madeira e Açores. Portanto, neste vasto triângulo entre o espaço continental e as ilhas e o Estreito de Gibraltar, constitui um desafio enorme, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista da disponibilização de meios necessários para manter esta esquadra do Estreito operacional. E, muitas das vezes, mesmo mantendo navios em permanência, era muito difícil fazer face às incursões de piratas argelinos e tunisinos que passavam o Estreito para o Atlântico. No entanto, esta pressão foi essencial para garantir a segurança e o controle do mar, tanto quanto possível, ou seja, sempre e tanto quanto possível. E para tal, que meios, então vejamos agora que meios é que a Marinha Portuguesa tinha à sua disposição para o fazer. Num contexto em que estamos na chamada era dos grandes veleiros, ou seja, dos grandes navios de linha. E, portanto, se há esta projeção para o mar, para o espaço ultramarino, quer do ponto de vista comercial, para o transporte de mercadorias, quer do ponto de vista militar também, isto obrigava a que os navios tivessem uma permanência no mar cada vez mais longa. E, como consequência, vimos que os navios vão crescendo de dimensão, vão crescendo em termos de complexidade do aparelho vélico, complexidade das suas formas e também de complexidade do seu armamento. Portanto, vemos que os navios vão sendo plataformas cada vez mais complexas do ponto de vista da navegação e do combate no mar também. E, para tal, foi necessário que se processasse também uma evolução na arquitetura naval, ou seja, no campo teórico, para suportar a construção de navios cada vez maiores e navios que resistissem cada vez melhor ou com maior capacidade à guerra no mar. E, portanto, eram navios com maior dimensão, que exigiam maior estabilidade e maior deslocamento com maior autonomia e poder de fogo. Portanto, o importante aqui era garantir a maior permanência, o maior tempo de permanência no mar, tanto quanto possível, não apenas para acompanhar as frotas de comércio, mas para garantir também o patrulhamento das próprias rotas de comércio. A Royal Navy, a Marinha Britânica, é a grande referência para as marinhas europeias, pela sua dimensão,
pela sua hegemonia e superior capacidade, não é? E também pela padronização e tipologias de classes de navios, ou seja, por toda uma economia de escala que a Grã-Bretanha foi capaz de estabelecer, em termos de construção e reparação naval, que lhe permitiu disponibilizar ou ter disponíveis os ativos navais necessários para o controle deste comércio global que efetivamente dominava ao longo do século XVIII. Para termos uma ideia, em meados do século XVIII, a Royal Navy tinha cerca de 195 navios de linha, enquanto que França tinha cerca de 90 e Espanha também. Ou seja, os seus dois maiores competidores juntos, mesmo assim, tinham menos navios que a totalidade dos navios que eram utilizados pela Royal Navy. O que é certo é que eram os franceses, os construtores navais franceses, aqueles que começaram a sistematizar no campo teórico as leis e as regras de construção naval que depois acabaram por ser seguidas por ingleses e por outras marinhas também. Portanto, foram os franceses efetivamente os primeiros a tentar burocratizar, no sentido de criar, institucionalizar a atividade do construtor naval como um funcionário ao serviço da coroa, ao serviço do Estado, e um funcionário burocrático que seguia regulamentos e que produzia regulamentos para a construção naval. E, portanto, ao contrário daquilo que sucedia até então, em que nós temos aquela imagem do mestre carpinteiro, aqui no caso português, da Ribeira das Naus, em que a construção naval era essencialmente um exercício empírico, a partir do final do século XVII e ao longo do século XVIII assiste-se a uma racionalização ou uma cientificação, se quisermos, da construção naval, de acordo com procedimentos, padrões, normas do campo da geometria, da aritmética, da própria construção naval, quase como ciência que seguia os seus padrões científicos e a sua própria regulamentação. E os grandes poderes navais acabam, então, por tudo isto privilegiar a construção de grandes navios para o combate, o chamado combate em linha, e é daí que vem a designação de os navios de linha, que eram aqueles que acabavam por combater em linha. Desta forma, na Marinha Portuguesa, os navios portugueses, neste período, eram essencialmente caracterizados por serem navios da chamada terceira classe de navios de linha, ou seja, estamos a falar de naus entre 60 e 80 peças e fragatas de 44 peças. Estas vão ser as duas principais tipologias de navios utilizados na Marinha Portuguesa. Com quantitativos de navios inferiores relativamente às principais marinhas europeias, nomeadamente à inglesa, holandesa, francesa e espanhola, mas o que é certo é que durante este período Portugal ocupa consistentemente o quinto lugar nas marinhas europeias, mesmo relativamente a marinhas que estavam em franca ascensão, no caso, a marinha sueca, dinamarquesa, a marinha russa também, que a partir do final, nas últimas décadas do século XVIII, começa também, como sabemos, a ter números expressivos em termos de efetivos navais, e Portugal consegue manter consistentemente este quinto lugar no ranking, se quisermos, das marinhas europeias. E estes navios, estas tipologias de navios, portanto, os navios, as naus e as fragatas, permitiam simultaneamente, por um lado, alinhar com a Inglaterra, o tradicional aliado português, e invariavelmente ao longo do século XVIII foi aquele, e no século XIX depois, foi o grande poder a que Portugal acabou por estar alinhado, mas dizia eu então que estas naus de 180 peças, naus de linha, permitiram então alinhar com a Inglaterra nas campanhas navais e ao mesmo tempo garantir a proteção e a navegação do comércio marítimo português para a América do Sul e também garantir a atividade da Armada do Estreito
como medida para mitigar ou para tentar eliminar a ameaça do corso magrebino. Os navios de 64 peças, as naus de 64 peças, foram aqueles que foram preferencialmente utilizados para a escolta e para a proteção dos navios portugueses até meados do século XVIII, e sendo que na segunda metade do século XVIII, e fruto também da reorganização do próprio Arsenal de Lisboa, como resultado do terremoto de 1655, que destruiu por completo a Ribeira das Naus, o Arsenal foi uma das principais preocupações do Marquês de Pombal na reconstrução de Lisboa, e 4 anos depois, em 1659, já estava a produzir alguns dos maiores navios do seu tempo. E, portanto, o reinado de Dom José assiste não apenas à construção do novo arsenal, mas também à criação, à institucionalização do cargo de construtor naval, o qual o primeiro construtor, ou seja, o principal construtor, este cargo criado durante o reinado de Dom José é ocupado primeiro pelo português Manuel Vicente Nunes, o qual veio a estabelecer uma tendência para a uniformização dos navios, ou uma standardização dos navios de linha. E isto era essencial para a própria gestão da marinha, ou seja, quanto mais houvesse esta standardização, uniformização dos navios em termos de capacidade e das suas formas, mais fácil seria gerir também estes ativos navais, do que se tivéssemos 3, 4, 5, 7, 10 tipologias de diferentes navios com diferentes tipologias de peças embarcadas, etc. Portanto, há aqui uma necessidade também de racionalizar a componente logística. E os navios de Manuel Vicente Nunes privilegiavam a velocidade, com boas qualidades veleiras, sendo reconhecidos e apreciados por outras marinhas estrangeiras. É notável o trabalho que o professor Nuno Saldanha e o comandante Alves Salgado têm vindo a fazer também acerca do estudo deste construtor e do seu sucessor, do Torquato José Clavina, o qual estabelece traçados de navios, ou seja, as plantas dos navios, que envia para várias partes do reino, como por exemplo para o Arsenal da Bahia, em que o rei diz que os navios a serem construídos têm de obedecer a este traçado. Portanto, há aqui, pela primeira vez, uma uniformização das linhas e das tipologias, ou seja, aquilo que nós hoje em dia apelidamos de classes de navios, com linhas e com padrões homogéneos. E é também com o Torquato José Clavina, já nas últimas décadas do século XVIII, que se privilegia a construção de navios de 74 peças, o que é fruto também de uma crescente conflituosidade no mar e de uma necessidade de uma maior capacidade de fogo no combate naval. E, portanto, continuamos a ter as fragatas em número cada vez maior para apoiar as armadas ou as frotas de comércio, mas também os navios de linha de 74 peças para os combates ou para os empenhamentos, principalmente ao lado do seu tradicional aliado, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, sempre com o objetivo de que Portugal tivesse os meios e fosse considerado como um aliado credível e necessário para se poder manter ao lado desta potência marítima. Mas se, do ponto de vista dos navios, ao longo do século XVIII, nós assistimos a uma evolução considerável, não apenas em termos quantitativos, mas sobretudo em termos qualitativos, dos navios portugueses, do ponto de vista da estrutura da Marinha, este período representou um longo processo e demorado processo para a modernização das estruturas logísticas e administrativas. E isto prende-se também num quadro da própria governação do antigo regime, ou seja, em que muitos dos cargos desempenhados eram feitos, eram ocupados por indivíduos como mercê de serviços prestados ao monarca ou para a manutenção de interesses de grupos privilegiados ou de um certo status quo entre esses grupos privilegiados
no reino. E, portanto, há o arrastar de estruturas que são obsoletas, já neste período. Por exemplo, o comando da Marinha é desempenhado pelo capitão-general dos galeões de alto bordo da Armada da Coroa de Portugal, ou seja, esta designação galeões de alto bordo é algo que no século XVIII já não existe esta tipologia de navios, mas a designação do cargo do responsável pelo emprego operacional dos navios é ainda este arcaísmo que vem do século XVII, não apenas em termos de designação, mas em termos de funcionalidade também. E somente no último quartel, com a ação do secretário de Estado da Marinha, Dom Martinho de Melo e Castro, seguido depois pelo seu sucessor, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, é que efetivamente há uma modernização das estruturas de apoio logístico, administrativo e de comando dessa própria Marinha. E um dos principais desafios consistiu na constituição de um corpo de oficiais habilitados ao comando e combate no mar. O que é que quer isto dizer? É que muitas das vezes o comando destes navios, destes ativos, era desempenhado essencialmente ou por militares provenientes do exército, a quem lhes era dado uma comissão de comando do navio, ou por oficiais da Marinha Mercante que eram designados para o comando de navios da Armada Real, dada a sua experiência de navegação. E, portanto, tínhamos uns e outros, mas poucos habilitados efetivamente ao combate no mar. Tanto assim era que muitas das vezes, ao longo deste período, Portugal teve de recorrer à contratação de oficiais estrangeiros, nomeadamente oficiais ingleses, para o comando que eram os mais experimentados. Ao fim e ao cabo, a Royal Navy estava em guerra no mar de forma global há várias décadas, se não mesmo séculos. Era quem tinha a maior experiência de combate no mar e sendo o principal aliado português. Portanto, houve aqui uma janela de oportunidade em beneficiar dessa experiência. Agora, havia a consciência de que não deveria ser uma dependência a utilização destes oficiais, mas que Portugal deveria ter os seus meios humanos, os seus recursos humanos aptos ao comando e ao combate no mar. E o primeiro passo para este desiderato foi dado com a criação da Academia, da Real Academia da Marinha, em 1779, com o secretário de Estado da Marinha e do Ultramar, que já referi, Dom Martinho de Melo e Castro, sendo que esta estrutura era essencialmente uma instituição civil que se destinava a formar no campo técnico e teórico engenheiros construtores navais, oficiais da Marinha e pilotos para os navios mercantes, essencialmente para matérias de índole teórica e científica relacionados com a navegação, como o desenvolvimento de roteiros, de cartas e o ensino e formação da navegação astronómica e a produção desses mesmos instrumentos, mas sem a componente militar, sem a componente do comando e o combate no mar. Somente em 1782, com a criação da Companhia dos Guardas Marinhas, no decreto de 14 de dezembro da Rainha Dona Maria I, é que é criado o primeiro corpo de indivíduos que viriam a ter a formação militar naval para o desempenho do comando no mar. Esta companhia é inicialmente constituída por 48 elementos e que depois é aumentada para 60, sendo este corpo para a formação militar e marinheira dos futuros oficiais da Armada. Em paralelo com a companhia, funcionava a Academia Real dos Guardas Marinhas, onde estes guardas marinhas, estes futuros oficiais da Marinha Portuguesa, tinham toda a formação teórica. Ou seja, temos aqui dois pilares: a formação militar naval na companhia, em que tratava da formação militar destes indivíduos, e a formação teórica da náutica e científica, académica, se quisermos, na Academia Real dos Guardas Marinhos. E
Concluindo, porque creio que já não tenho muito mais tempo também para esta apresentação, deixo aqui algumas ideias decorrentes da apresentação que tentei passar e que depois proponho que possamos discutir algumas destas ideias. Em termos de conclusões, vimos então que ao longo de todo o século XVIII a posição geográfica de Portugal e a sua não apenas na Europa, como a sua dispersão ultramarina, fez com que Portugal ocupasse uma posição relevante no quadro geopolítico da época, que fosse um player no quadro das relações políticas na Europa, nomeadamente no âmbito da rivalidade entre a potência marítima, a Inglaterra, e a potência continental, a França, em que, mesmo que não desejasse ser arrastado para o conflito entre estas duas potências, a sua posição global e a sua dispersão geográfica acabava por a isso obrigá-lo. Vimos também no século XVIII o Brasil foi então o espaço e a ligação marítima e as rotas marítimas de e para o Brasil foi então o principal espaço de atuação e dos navios da Marinha Portuguesa e de preocupação da coroa portuguesa também, uma vez que desse comércio desses produtos brasileiros dependia em grande parte a soberania ou mesmo a sobrevivência económica portuguesa durante este período e também a proteção destas rotas de navegação e do próprio território continental e insular português relativamente à ameaça do corso magrebino foi também uma segunda linha de ação da Marinha Portuguesa durante este período. E vimos que, do ponto de vista dos ativos navais, dos seus navios, a Marinha Portuguesa foi reestruturada de acordo com estas principais missões, a escolta e a proteção da navegação de comércio e a proteção do litoral continental e das ilhas adjacentes. Contudo, do ponto de vista da administração e da reorganização e modernização das suas estruturas administrativas, o século XVIII caracterizou-se por ser por constituir um processo demasiado moroso relativamente a estas necessidades decorrentes da utilização do mar. Assim, poderíamos então dizer, ou não, deixo aqui para a discussão, que através do exercício do poder naval e marítimo, a Marinha Portuguesa foi capaz de proporcionar os meios e desempenhar as missões que permitiram a Portugal concretizar os desígnios nacionais no mar e, concomitantemente, fê-lo através de uma estratégia em que a ligação aos seus territórios ultramarinos, com relevo para o Brasil, tiveram um papel determinante ao longo de todo o século XVIII para a manutenção da soberania e integridade nacional. E agora estou aberto às questões, aos vossos reparos, que se assim o entender, para podermos debater este tema. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante, muito obrigado. Como sempre, muito interessante, como sempre, muito interessante e muito curioso. Eu começaria com a pergunta, uma primeira pergunta. Como referiu, e acabou de referir, foi no século XVIII que se começou a estandardizar a marinha de guerra. Falou que os franceses, por exemplo, de certa maneira burocratizaram a questão da marinha, especialmente em relação à sua construção. Pode-se dizer que foi a partir do século XVIII que as marinhas começaram-se a profissionalizar, dando hoje em dia as marinhas que temos hoje, especialmente neste caso a marinha portuguesa também, mas por exemplo a marinha inglesa. Sim, vamos lá ver. Este é um processo com diferentes ritmos entre as marinhas europeias. É um processo em que, com diferentes ritmos e que vem de trás. Nós sabemos que no século XVI já, de certa forma, alguns
caracteres que nós vamos encontrar nas marinhas europeias apenas no século XVII e algumas no início do século XVIII. Estou a falar do ponto de vista das estruturas administrativas, quer do comércio marítimo, quer do emprego de navios para a componente militar e para a sua projeção militar, como o caso da Casa da Índia, dos armazéns da Índia, de toda uma estrutura ou superestrutura administrativa da coroa, não é? Portanto, estatal, não quero utilizar o termo Estado ou estatal, mas da coroa portuguesa, portanto, para a organização das suas marinhas, né? Da sua marinha de guerra e da sua marinha de comércio. E vamos ver depois algumas destas estruturas surgirem mais tarde, não é? Mas efetivamente é no século XVIII em que se assiste nas marinhas, marinha inglesa, marinha francesa, a uma maior preocupação por parte da coroa em regulamentar várias atividades relativas ao emprego do poder no mar. Desde logo com construção naval, portanto, como referimos, a criação de tratados de construção naval que ditavam regras específicas da construção dos navios. Proporção, tipo de aparelho vélico, as dimensões que estes deveriam ter, portanto, uma regulamentação da construção naval. Depois também uma regulamentação do ponto de vista dos calibres das peças utilizadas, portanto, uma padronização das próprias peças de artilharia utilizadas a bordo. E depois uma especialização de todas as profissões ou de todas as atividades relacionadas com a construção naval, portanto, com a criação destes cargos, portanto, primeiro construtor, o construtor-mor dos navios, com os próprios ofícios no mar e ofícios em terra também. Portanto, esta burocratização é uma forma que os Estados, que as coroas europeias utilizaram para controlar atividades que até então eram, de certa forma, realizadas, muitas delas por particulares. Muita da construção naval era feita por estaleiros particulares que depois vendiam os seus navios às coroas. Não significa que a atividade particular tenha deixado de existir. O que passou a existir foi uma regulamentação sobre a atividade desses estaleiros, desses construtores navais, quer privados, quer estatais. Da mesma forma, dos fundidores, portanto, para as peças de artilharia e outras atividades. O mesmo se passou também para o agente de guerra a bordo dos navios, não é? Quer do ponto de vista do comando e das guarnições dos navios dos oficiais, quer também, por exemplo, da infantaria marinha a bordo, com a criação da Brigada Real de Marinha, no final do século XVIII, e, portanto, de corpos específicos e permanentes para guarnecer os navios de guerra. Portanto, marinhas permanentes com corpos especializados para as diferentes funções a bordo e do combate no mar. Sim, senhor. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra ao Carlos para ele fazer uma pergunta. Sr. Comandante, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. A minha questão recai um bocadinho sobre, para ver se eu percebi bem, esta racionalização da Marinha e da construção, não só da construção, mas também do processo de equipamento, vem para dar a resposta a uma demanda crescente que vinha acontecendo no século XVIII, certo? E no século XIX, talvez Portugal atrasou-se um bocadinho. Não sei se este processo foi requerer mais tempo ou talvez não foi tão semelhante ao das outras potências. É um bocadinho por aí. Relativamente ao século XIX. Ok, bem, a primeira parte da sua questão, portanto, esta necessidade de racionalização tem a ver também com a necessidade de ter cada vez mais ativos, ter cada vez mais navios. Como referi, o mar é a continuação das antigas rivalidades que existiam em terra entre as potências europeias. E dá-se uma disputa não apenas pelos espaços ultramarinos, né, pelas colónias ultramarinas, por espaços ultramarinos, mas também por espaços marítimos. E o controle desses espaços marítimos também, pontos estratégicos. Por exemplo, Gibraltar foi tomada
pelos ingleses, precisamente no âmbito da Guerra da Sucessão Espanhola. Porquê? Dada a sua relevância geoestratégica na ligação entre o Mediterrâneo e o Atlântico. E, portanto, esse é apenas um dos exemplos desses espaços, não apenas os territórios ultramarinos, propriamente ditos, produtores daqueles produtos que iam ser consumidos nos mercados europeus, mas de espaços ou de pontos estratégicos relevantes para as linhas de navegação e para o controle dessas linhas de navegação. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, o controle dos espaços ultramarinos e dos pontos essenciais à navegação obriga a que os ativos navais e que aqueles necessários para manejar estes navios, portanto, as guarnições destes navios, sejam em número cada vez maior. Ora, para conseguir controlar administrativamente o maior número de ativos navais e humanos, havia que estabelecer regras, havia que estabelecer padrões, havia que estabelecer uma especialização, esta burocratização, se quisermos, destas atividades. Não é? Porque, efetivamente, isto decorre deste aspecto que é essencial para aquilo que temos estado a falar, que é a maior relevância ou uma crescente relevância do mar no quadro do sistema internacional de conflitos. E Portugal tenta acompanhar, portanto, tenta manter os seus interesses estratégicos, portanto, a sua ligação ao Atlântico Sul, nomeadamente ao território brasileiro e africano, tenta manter-se como um player relevante no quadro do seu relacionamento externo, não é? Utilizando aqui esta nomenclatura mais recente, e, portanto, Portugal, se não fosse relevante para a Inglaterra, se não fosse um parceiro relevante, então arriscava-se a ser absorvido por esta, não é? E, portanto, se tinha uma marinha relevante, então podia-se pôr ao serviço ou alinhar com a Inglaterra quando necessário for, e manter também a sua autonomia para os seus interesses nacionais. E isto manteve-se durante este período, que é a era da vela, ou a era dos grandes veleiros, portanto, The Age of Sail, fica mais bonito quando dito em inglês, porque o século XIX, a segunda parte da sua questão, traz um desafio que Portugal não conseguiu acompanhar, que é o desafio da industrialização. Não é? E aí a incapacidade que teve em desenvolver estruturas industriais em território nacional que lhe permitisse ter autonomia para construir os ativos, ou seja, os navios necessários para manter estas linhas estratégicas, aí no século XIX já não conseguiu fazer. Obrigado. Uma resposta. Removeu as dúvidas todas. Obrigado. Eu agora tenho mais uma última pergunta. De que maneira o Sr. Comandante disse que Portugal, a determinada altura, era uma potência regional a nível naval, já que não tinha, já que não conseguia sê-lo a nível como era a Royal Navy, por exemplo. De que forma é que Portugal foi usado pela própria Inglaterra, ainda naquele tempo, ainda não era Grã-Bretanha, ou se calhar já era, de que forma é que Portugal foi usado por esse Estado, por essa coroa, para de uma forma complementar a ação mundial que essa marinha e que esse poder tinha sobre o resto do mundo? Se teve esse uso, aliás, ou não? Sim, essencialmente no final do século XIX, durante o chamado período das guerras revolucionárias, da França Revolucionária, portanto, há duas importantes participações que a Marinha Portuguesa teve ao lado, alinhando-se então com a Inglaterra contra a França Revolucionária. Desde logo em 1794, 95, na chamada Campanha do Roussillon, e com a Esquadra da Mancha, em que a Marinha Portuguesa enviou navios nesta esquadra, constituiu esta esquadra, enviou navios para efetuar o bloqueio ou apoiar as forças navais britânicas no bloqueio
à Armada, às Forças Navais francesas, e depois, talvez o episódio mais emblemático seja a Esquadra do Marquês de Niza no Mediterrâneo, entre 1798 e 1799, em que contribuiu, ao lado do Almirante Lord Nelson, esta esquadra portuguesa contribuiu para garantir o domínio do Mediterrâneo Central, nomeadamente através do bloqueio ao Porto de Nápoles, que era um dos reinos sob influência da França revolucionária, e depois também na libertação da Ilha de Malta, que era uma das principais bases ali para o Mediterrâneo Central, de apoio às forças navais alinhadas pela Inglaterra. E esta esquadra do Marquês de Niza, a esquadra mandada por este oficial português, o Marquês de Niza, teve um desempenho extremamente relevante nestes dois espaços de atuação, Malta e Nápoles, de tal forma que a sua ação foi muito elogiada pelo Lord Nelson, que é conhecido por ser parco em elogios, mas fê-lo de forma muito aberta, elogiou a ação da esquadra do Marquês de Niza. E, portanto, temos aqui dois episódios, temos outros também ao longo do século XVIII, mas estes dois episódios no final do século XVIII exemplificam então este papel enquanto aliado e enquanto aliado credível da maior potência marítima, que era a Inglaterra. Pronto. Muito bem. Obrigado por ter esclarecido a dúvida. Bem, se já não há mais perguntas, penso que não. Pronto, espero que tenham gostado à conversa desta semana e esperemos ver nos próximos. Ao Comandante Neves, muito obrigado pela Obrigado sua também, foi um gosto. disponibilidade